Fala aí, torcedor santista. Mais um vídeo no ar. Hoje não é um pré-jogo, porque eu acho que não vai ter pré-jogo dessa vez, mas é uma preocupação que eu tenho para a partida contra o Vasco, uma preocupação na bola aérea. Então, hoje eu vou levantar os dados dos defensores do Santos e o do Pablo Verratti, que é o principal atacante do Vasco e que é muito bom nesse quesito que o Santos tanto sofre faz tempo. Antes de tudo, já sabe, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e bora lá. Deixar também explicado já que, antes de começar, que a provável escalação é a mesma do jogo contra o Bahia, tá? Então, João Paulo, Joaquim, João Basso e Dodô. 3 zagueiros, na ala direita Lucas Braga, na ala esquerda Kevson, Tomás Rincon como primeiro volante, Jean Lucas como segundo, Lucas Lima como meio armador, na frente Soteldo flutuando mais livre, Marcos Leonardo como centroavante. O Santos deve ir assim a campo, tá? Como não vai ter pré-jogo, eu acho amanhã, não sei, vai já explicando só para pelo menos deixar informado que essa deve ser a escalação, tá? Enfim, vamos lá falar das estatísticas. Provavelmente vou colocar na tela para você agora. A do Joaquim, a primeira é do Joaquim, que é o melhor zagueiro do Santos nesse quesito, tá? É um pouco limitado a quantidade total, porque o SofaScore não disponibiliza direto no aplicativo, tá? Até se eu achar em outro, eu coloco na descrição, mas por enquanto eu vou falando aqui nas que tem no SofaScore, tá? Duelos aéreos ganhos, são 4.1 por jogo, a média de duelos ganhos dele por jogo é 67%. E nesses 67% são 4.1. Ou seja, o Joaquim ganha mais da metade dos duelos que ele disputa, né? E dá uma média aí de 67%, que é um ótimo número, tá? Um número bem bom, por sinal. Aí a gente passa para o João Basso. O João Basso tem uma média bem pior, 43%, apenas 1.3 por jogo. O Basso ele não é um zagueiro muito alto, e até no vídeo que eu fiz aqui de como ele jogava, era o principal problema dele, que ele sofreu um pouco na bola aérea. Então tem números aí bem irregulares, um pouco abaixo da média, eu diria até. Já na parte do Dodô, que é o terceiro zagueiro, jogando improvisado, mas aparentemente vai ficar dessa forma. O Dodô tem uma média de 1.7 duelos aéreos ganhos, 58%. Por que, apesar de ter um número próximo do João Basso, é melhor estatisticamente? Porque a grande maioria do campeonato ele fez como lateral, então, ou ala até às vezes. Então ele disputava menos bolas aéreas, e as que ele disputava com jogadores menores em teoria, tá? Então ganha mais na média, na porcentagem, mas no número bruto ali da média é 1.7 só, também é bem pouco. Mas no geral ele ganha 58% dos duelos dele. Claro que agora a tendência é diminuir essa média, porque ele jogando como zagueiro. E a gente passa para o Pablo Verratti, que é o principal jogador do Vasco nesse quesito. É um cara que fez já 6 gols desde que chegou, e desde que chegou no campeonato é o jogador que mais venceu duelos aéreos também, tá? Ele vence uma média de 5.8 duelos aéreos por jogo, e uma média na porcentagem de 56%, um pouco mais da metade. Ou seja, a porcentagem é menos que Joaquim, mas a média é maior, né? É quase 2 duelos a mais aéreos, porque o Vasco força muito esse tipo de jogada, porque tem 2 bons laterais para cruzamento, Puma Rodrigues pela direita e Lucas Piton pela esquerda, e tem um centroavante que é muito bom nisso, que é justamente o Verratti. Então a tendência é a porcentagem dele ser menor, mas olha quantos duelos a mais ele ganha, são quase 6 por jogo, é um número bem alto. Então vale demais a pena prestar atenção nessas jogadas do Vasco, tá? Seja em escanteios ou em cruzamento. Em escanteios, o Santos estava marcando antes com zona mista, né? Individual e zonal. Na parte da entrada da área, normalmente, a zona, e atrás individual. Então, claro, contra o Bahia, não analisei para ver direitinho, mas o Marcelo pode ter mudado ou não. Tem que ficar de olho no Verratti nessa situação, tá? E aí, esses últimos dados que dão entrada, o Verratti, são depois da partida contra o Coritiba, antes do jogo contra o América, né? Então tem um jogo a menos aí, mas são do SofaScore, tá? De 7 jogos ele marcou 6 gols, deu uma assistência.
chutes, participação, tá, eu vou deixar pra lá, mas ele ganhou 43 duelos aéreos, ou seja, é bastante coisa, né? 43 em 7 jogos. E, além disso, é o jogador que tem mais gols de cabeça, né, por clubes na base inteira do SofaScore desde 2022. Empatado com 17 ali na liderança com o Luuk de Jong, o holandês ex-Barcelona, que eu nem sei onde é que tá, para falar a verdade, hoje. Ou seja, repetindo, é muito perigoso na bola aérea e precisa ter cuidado. Claro, o Santos defensivamente no geral precisa ter cuidado, é a terceira pior defesa do campeonato, sofre muitos gols, mas principalmente nesse quesito, nessa partida. Fechou? Amanhã a gente volta com alguma coisa, provavelmente no treino aberto. Domingo tem Santos e Vasco, 4 horas na Vila Belmiro, tem pós-jogo diretamente de lá. Tá bom? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!